5 coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso em Orleanskajieva, ou A Donzela de Orleans. Espada, sangue, guerra, anjo e talvez um pouquinho do pensamento de Lulu. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou Lucas Speck. Esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você encontra os nossos conteúdos curtos espalhados por todas as redes sociais e os nossos episódios semanais no Spotify e no YouTube, mas a nossa casa mesmo é a plataforma Orelo, pela qual você pode se tornar um mecenas e ajudar o Entre Notas e Dramas a se tornar o maior canal de ópera do mundo. Além desse nosso plano mitomaníaco de dominação mundial, você também tem acesso a um conteúdo exclusivo, que é a pesquisa para esse episódio completa, expandida na minúcia. Isso sai através do nosso episódio semanal de podcast exclusivo para mecenas. E antes de a gente entrar no assunto dessa semana, eu preciso colocar aqui um parênteses. Eu não falo uma palavra só de russo, então, nesse episódio, por favor, tenham misericórdia de mim. Eu tô tentando, tá? Orleanskajieva, A Donzela de Orleans ou A Virgem de Orleans, é uma ópera em 4 atos composta pelo grande compositor Tchaikovsky e é baseada na lenda de Joana d'Arc. Ela teve a sua estreia em 25 de fevereiro de 1881 no Teatro Mairinsky, em São Petersburgo. A ópera retrata a vida e o martírio de Joana d'Arc, uma figura histórica francesa que liderou o exército durante a Guerra dos 100 Anos. O mundo conhece e ama o Tchaikovsky, compositor de belíssimos balés como O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, O Quebra-Nozes. Aqui no Brasil se faz pouquíssima ópera do Tchaikovsky. Quando muito se faz uma Eugenie Onegin, mas é muito raro. Existe, é claro, toda a dificuldade da língua russa, porque todas as óperas do Tchaikovsky foram compostas em russo. Por isso muitas pessoas se surpreendem ao saber que Tchaikovsky compôs 10 óperas. Ele era um homem da ópera. São 10 óperas completas e estreadas, 11 se a gente contar com Undina, que na verdade ele acabou desintegrando, usando a música para outras coisas e se desfazendo da ópera completa, então ficaram apenas excertos. Mas o Tchaikovsky nasceu em 25 de abril de 1840 e é o compositor russo mais pop de todos os tempos. As suas melodias impressionantes e a sua capacidade de criar uma orquestração muito colorida são capazes de evocar respostas emocionais muito profundas. Ele estudou música quando pequeno, mas como não haviam instituições de ensino formal de música na Rússia, os seus pais preferiram direcioná-lo para o serviço público. E ele chegou a trabalhar alguns anos como escriturário. Mas houve um certo momento em que a inclinação musical do Tchaikovsky era tão forte e tão evidente que o seu pai acabou cedendo e contratando professores particulares de música. Ele estudou canto, estudou piano, e quando essas instituições de música profissionais foram abrindo na Rússia, ele estava lá como o primeiro matriculado, e isso aconteceu a partir de 1861. Na vida íntima, Tchaikovsky enfrentou grandes dificuldades para se entender como homossexual. Isso realmente foi um assunto. Na Rússia, na época, ser gay era igual a você ser um criminoso, não era só um tabu, era um crime. E por isso ele tentou ter relacionamentos heteronormativos para tentar tapar, abafar um pouquinho o assunto. Primeiro, um noivado com uma mezzo-soprano belga. Depois, quando mais famoso, tentou um casamento com uma estudante de música. E é claro que esses relacionamentos não foram para frente, eles não terminaram bem. Dessa última tentativa, ele acabou indo parar fugido no exterior, dizendo que não valia a pena lutar contra a própria natureza. Tá aí o conselho do titio Tchaikovsky se você está enfrentando alguma coisa similar. As suas óperas, elas sempre foram bem recebidas pelo público e nem tanto pela crítica, diferente das suas peças orquestrais que causavam um verdadeiro afã com todo mundo. Uma pessoa foi muito importante para a vida e especialmente para a obra do Tchaikovsky, que foi a sua mecenas, a sua patrocinadora. Nadezhda von Miek acabou sendo um suporte financeiro
para Tchaikovsky durante 14 anos. E esse era o tempo que ele precisava para se tornar a grande estrela mundial que ele se tornou. Mas ele trabalhava duro, tá? Não pense o contrário, ele tinha uma rotina muito rígida. Mas esse aporte financeiro foi fundamental para que o seu trabalho fosse sustentado. Como eu comentei com vocês, todas as óperas do Tchaikovsky foram escritas em russo, e é de costume que se respeite isso até hoje, com exceção de Piccavaya Dama, que é comum que se veja por aí apresentada em francês como La Dame de Pique, a Rainha de Espadas. Aos 53 anos, no auge da sua fama mundial, tendo feito turnês pela Europa, pela América do Norte, ele faleceu vítima de cólera, a mesma doença que levou a sua mãe. Durante muitos anos, se especulou sobre suicídio, mas os trabalhos sérios mais recentes indicam que não há nenhuma evidência que comprove nada além da cólera por si só. Quando a gente fala da filosofia artística, ele deu prioridade àquilo que era chamado de progressão emocional, ou seja, em estabelecer uma relação imediata com o público através da antecipação eventual e da realização da catarse. Você fica às vezes ansioso ouvindo um trecho da música do Tchaikovsky e depois relaxa, e isso é proposital. Essa foi a forma como ele encontrou de lidar com as emoções humanas através da sua arte. Para compor A Donzela de Orleans, Tchaikovsky se cercou de todo um aparato, de todo um material de pesquisa, já que ele foi tanto o libretista quanto o compositor. Ele se debruçou mais aprofundadamente na Donzela de Orleans, peça do Schiller, de 1801, através de uma tradução russa, mas ele também se inspirou em outras peças, outras obras, como por exemplo a Jeanne d'Arc, do Paul-Jules Barbier, do livro de um intelectual, livro bem bom do Jules Michelet, sobre o assunto a partir de uma ótica mais social, e ainda na ópera do Auguste Mermin, de 1876, com o mesmo título. Com tudo isso em mãos, ele criou a sua própria versão. Tchaikovsky considerava A Donzela de Orleans como a sua obra-prima, mesmo que não fosse para os outros, seria para ele falou. E quando a obra estava completa, ele sofreu muito porque ele teve que transpor todo o papel da Joana, que ele havia escrito para soprano, para mezzo-soprano, que era a pessoa que ia criar o papel. E no fim a ópera foi divulgada e cresceu e ganhou fama internacional com a Joana d'Arc como mezzo. Mas ele sempre sentiu isso de nunca ter deixado a obra como estava originalmente. Mas mesmo assim é uma obra belíssima. Vamos para o nosso resumão? No primeiro ato, junto a um riacho e uma capela na aldeia de Dom Remy, que hoje se chama Dom Remy la Pucelle, Dom Remy a Virgem, justamente por causa de Joana d'Arc, ela está junto com seu pai, Thibaut, que a pressiona para se casar com Raymond, mas ela recusa. Refugiados entram, fugindo do exército inglês conquistador, e Joana profetiza a morte do general inglês, para o ceticismo dos aldeões. Ninguém está acreditando muito, mas a sua profecia é confirmada por um soldado que retornou de Orleans. Então todos ficam estupefatos. A voz de um anjo diz a Joana que ela deve então liderar o exército da França contra os seus inimigos. Ela se despede da sua família, dos amigos e parte para a batalha. No segundo ato, em um castelo de Chinon, o rei Carlos VII da França está sendo entretido por bailarinos e malabaristas. O cavaleiro Dunois pressiona o rei para agir contra os ingleses, mas o rei não consegue se separar de Agnès Sorel, a sua amantíssima. Um guerreiro moribundo, Loret, chega com notícias de outra derrota. Justo quando todos começam a se desesperar, inclusive o rei pensa em fugir, o cardeal chega contando como uma garota desconhecida, uma virgem desconhecida, guiou o exército para a vitória. Joana é trazida e impressiona a corte com a sua história de inspiração divina, e o rei a nomeia como comandante do exército francês. No terceiro ato, perto do campo de batalha, Joana derrota Lionel, um cavaleiro da Borgonha que, como um bom traidor, está lutando ao lado dos ingleses. Mas na hora de matá-lo, um amor à primeira vista acontece, ela tem que poupar a vida dele, os dois se apaixonam, a merda tá feita. Quando Dunois aparece, Lionel se rende e se oferece para lutar
pela França. Na praça, diante da Catedral de Reims, Thibaut interrompe a cerimônia de coroação para denunciar a sua filha como uma feiticeira maligna. Essa coisa que católico tem de eu vou salvar a alma da minha filha, o corpo que se dane, é uma coisa maluca. E pra atiçar, diz assim, pergunta pra ela se ela é pura e santa. Só que quando o cardeal vai perguntar, a Joana se sente culpada porque tá apaixonada pelo Lionel e ela não consegue se defender. Uma violenta tempestade interrompe e a multidão supersticiosa interpreta como um sinal de Deus de que Joana é culpada. O rei a bane da cidade. No quarto ato, Lionel encontra Joana se escondendo em uma floresta e eles declaram amor mútuo. Um anjo aparece e adverte Joana de que ela será punida por sucumbir ao amor terreno. Lembra que ela era virgem? Ela tinha que ser virgem para ser a conquistadora. É aí que soldados ingleses aparecem de repente e matam Lionel e capturam Joana. Em uma praça em Rouen, Joana é amarrada à estaca e o fogo é aceso. Ela pede para segurar uma cruz enquanto morre e os anjos cantam perdão. Desce o pano e ela é queimada na fogueira. Gente, quando a gente fala de ópera do romantismo, a gente está falando de orquestras gigantescas. Então você imagina essa história, esse dramalhão, com a música do Tchaikovsky, com todo o esplendor e a opulência de 12 vozes solistas, coro e uma orquestra gigante, é uma obra colossal. O grande argumento da ópera é curioso, não é? O que teria acontecido se Joana d'Arc, depois de se dedicar a Deus e à pátria, tivesse se apaixonado? Essa pergunta ela é muito absurda para os nossos ouvidos hoje. Mas no século XIX as coisas eram bem diferentes. Não vale a pena a gente tentar pensar na figura histórica de Joana d'Arc para a gente tentar tecer uma crítica sobre a ópera. Vamos deixar isso para os historiadores. E apesar de Tchaikovsky ter tentado beber em algumas fontes que ele considerava confiáveis na época, você confia numa fonte de historiografia do século XIX sobre o medievo? Eu não. Mas hoje, muitos historiadores vão dizer que Joana d'Arc provavelmente era acometida de esquizofrenia. Como um bom neo-ateu que sou, é claro que eu acho que deve haver alguma explicação racional para todas essas histórias fantásticas em torno dela. Pensamento de Lulu, como dizem os jovens, talvez? Não sei, fica a pergunta. Mas o que a lenda de Joana d'Arc me fala hoje é especialmente sobre o perigo dessas rotulações. Santa, a virgem, aí você vira a guerreira, depois é a bruxa. O perigo da religião que se acha detentora do juízo capaz de elevar uma pessoa ao status de santa ou rebaixá-la a ponto de queimá-la na fogueira. Mas essa discussão está muito mais aprofundada no nosso episódio para apoiadores lá na Aurelo. Vai lá conferir que está muito legal. A ópera foi muito mal julgada por não entenderem do que se tratava. O que Tchaikovsky tentou fazer aqui foi uma grande opéra. Tem tudo o que precisa, todos os elementos, enredo de cavalaria, 4 atos, balé com divertissement no segundo ato, tudo. Quando julgada nessa ordem de grandeza e quando a produção respeita esse maximalismo, tudo se encaixa. A Dama de Orleans não é uma operazinha, ela é superlativa. É uma pena que ela seja tão pouco executada, e na verdade foi assim desde o início. Talvez por conta do assassinato do Tsar Alexander II, apenas 2 semanas depois da estreia. E se você ficou impactado com as fofocas sobre o sumiço de Kate Middleton na última semana, você imagina o que significou o assassinato do Tsar. Não se falou de outra coisa, a ópera ficou completamente de escanteio. E assim, honestamente, eu gostaria muito que, como humanidade, nós tivéssemos vencido as coisas retratadas nessa ópera. Conflito armado por conta de território, religião que tenta tornar as pessoas supersticiosas e preconceituosas, as mulheres sendo taxadas de todas as coisas, as taxas de feminicídio altíssimas. É de cortar o coração que ao ligar a TV parece que a gente está assistindo tudo isso de novo. E o pior, sem a música esplendorosa do Tchaikovsky. Bora mudar essa merda, gente? Pelo amor de Deus. Olha, se você gostou desse episódio, você não pode perder o episódio completo lá na Aurelo, que eu mostro a minha pesquisa aprofundada na minúcia. Seja nosso mecenas e tenha acesso a esse conteúdo incrível, exclusivo para você.
E assim nós concluímos a nossa jornada sobre A Donzela de Orleans. Fica aqui o meu convite para que você assista quando tiver oportunidade. Por favor, compartilhe as suas opiniões e experiências nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas. Um beijo e até a próxima!